bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Cibele Bastos, coordenadora regional do Estudantes pela Liberdade e vice-diretora de projetos do Instituto Liberal do Nordeste. Seja muito bem-vinda, Cibele. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Senti lisonjeado em participar desse podcast. Eu que agradeço. Cibele, há anos você colabora de forma efetiva nesse trabalho importante de difusão das ideias da liberdade no Nordeste. E atualmente você integra o Conselho Executivo e é coordenadora regional do Estudantes pela Liberdade e também é atual vice-diretora de projetos do Instituto Liberal do Nordeste. O panorama hoje no Nordeste é bastante diferente daquele de alguns anos atrás, quando eu te conheci em 2009 e quando havia pouca gente envolvida. O que mudou de lá para cá? Bem, é bastante diferente, mudou muita coisa, né? Na época da graduação, eu me sentia basicamente sozinha. E depois eu encontrei outros colegas, como o Raduan, o Jeová e o Bruno. E aí nós nos juntamos e formamos o Grupo Dragão do Mar de Estudos, que hoje integra a Rede Estudantes pela Liberdade. Mas antes eu me via sozinha, né? Dentro da universidade, com ideias que eu queria conhecer um pouco mais e queria compartilhar e não podia. E depois de conhecer outras pessoas, ou seja, os meninos, depois que eu os conheci, ficou um pouco mais fácil isso. E aí, quando tivemos a abertura com o Ordem Livre para começar a organizar os eventos como Liberdade na Estrada, que foi exatamente o evento que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e aí as coisas começaram a andar um pouco mais, mas não de forma como está hoje, né? Hoje você encontra pessoas que conhecem as ideias e que não se sentem mais sozinhas, né? Porque o discurso era sempre o mesmo. Eu achava que só eu conhecia, quando na verdade, hoje em dia, o panorama mudou muito. Muito mesmo. De 2008 para cá, é outro cenário. Totalmente distinto. Agora, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria antecipar uma outra, que é o seguinte: como é que você conheceu as ideias da liberdade? Qual foi o primeiro livro que você leu? E como que você chegou até esse livro, o autor? Pronto, é bastante curioso. Eu estava no segundo semestre de Economia e era uma cadeira chamada Evolução das Ideias Sociais e a professora tinha passado para mim um trabalho sobre neoliberalismo. E dentro da bibliografia sugerida, tinha a principal, que era exatamente autores sugeridos por ela, e tinha a bibliografia complementar. Lá embaixo tinha o Caminho da Servidão. E eu achei interessante o título do livro. Caminho da Servidão? Que livro é esse? Vou ler. Foi o primeiro que eu li. E aí comecei. Comecei com Hayek, depois já fui para o Mises, aí fiquei um bom tempo estudando Mises. E depois já fui para outros autores, mas isso me caminhando um pouco para o final da faculdade, porque é um pouco difícil quando você se depara com ideias novas, onde na faculdade que você estuda não há um suporte tanto bibliográfico como de pessoal, né, de professor, ou seja, nem os professores da instituição conheciam esses autores. Se conheciam de longe, mas não dava para te dar um suporte acadêmico bacana. Então, foi um pouco difícil essa caminhada na faculdade, porque eu não conseguia me aprofundar um pouco mais como eu queria. Foi exatamente assim. Mas essa professora, né, que te indicou o livro que estava na lista dela, você chegou a conversar com ela depois? Enfim, por que ela inseriu esse livro, O Caminho da Servidão, nessa lista bibliográfica? Bom, eu conversei, não foi uma conversa muito amistosa, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Então, às vezes, quando você vai com um entendimento de uma situação diferente do entendimento do professor, tem professor que aceita bem o que te ajuda, mas tem outros professores que já vão saindo à francesa. Nesse caso, foi a saída bem à francesa. Me pediu apenas para fazer o trabalho como deveria ser e disse que tinha indicado o livro como uma forma de conhecer um pouco mais do neoliberalismo. Ah, entendi. Tá. Então ela botou o livro ali para que servisse de contraponto, né, negativo àquela lista bibliográfica. Acho que sim. Mas ela disse se leu ou não?
Não, ela não falou. Ela não falou. Nessa situação que você narrou agora, quer dizer, esse seu ambiente na universidade, o fato de você ter tido acesso a primeiro ao Hayek e depois ter procurado outros livros, e o fato da resposta anterior de você ter dito que eram tão poucos aí, como é que você chegou até as outras pessoas que também compartilhavam essa simpatia e o interesse pelas ideias da liberdade? Como é que foi como é que você conheceu as outras pessoas? Pronto, eu não conheci, assim, dentro do ambiente da universidade, não. Eu conheci através da antiga rede social Orkut. No Orkut tinha muitas discussões em comunidades, como as estudantes de economia, a próprio liberalismo, e eu acabei conhecendo alguns dos meninos lá, nas discussões. Comecei a verificar que tinham pessoas que pensavam da mesma forma que eu e que, eram aqui do Ceará. Quando eu vi que era do Ceará, era de Fortaleza. Quando eu vi de Fortaleza, estudava na UFC. Então a gente entrou em contato e acabou se conhecendo pessoalmente, e uma coisa levou a outra, e a gente pensou em formar um grupo de estudo que a gente pudesse aprofundar essas questões. Eu lembro que a gente começou com a leitura da Ação Humana. A cada quinzena a gente lia uma parte do livro e depois discutia. E às vezes, quando não dava para se encontrar pessoalmente, a gente discutia isso pela internet, pela própria comunidade que a gente formou no Orkut, que era do Grupos de Estudos Dragão do Mar. E assim foi. E o grupo continuou funcionando até hoje, né? Pronto, o grupo continuou funcionando até hoje, apesar de que houve digamos, um recesso. Porque cada um, como eram poucas pessoas, e às vezes existem momentos que os projetos pessoais, né, se sobrepõem, né? E então a gente ficou um pouquinho parado entre os anos, principalmente em 2010. Aliás, 2010, 2011 a gente ficou parado, e aí veio a ideia do Estudantes pela Liberdade, quando nos foi colocado, nos foi proposto, e aí vimos uma oportunidade de reacender e de voltar com um grupo de estudos, já que a proposta do EPL é exatamente se firmar como uma rede acadêmica, né? Através também da constituição de grupos de estudo. E entrou um grupo também bastante animado, né, para fazer parte disso, né? Sim. Hoje contamos em nossas reuniões aqui no Ceará, nas reuniões do Dragão do Mar, contamos em média com 30 pessoas, coisa que a gente imaginava que pudesse acontecer, não agora, mas num futuro bem um pouco mais distante, assim, né? Fico muito feliz, inclusive, e hoje nossa média de pessoas presentes nas reuniões são essas, e das mais variadas formações. Não é só da economia. Apesar do grupo ter nascido na economia, hoje em dia não há tanto mais essa predominância. Tá. Voltando ao tema da primeira pergunta, Cibele, você citou um pouco mais de forma indireta a respeito do panorama, da diferença do panorama de 2009, quando a gente se conheceu aí, para agora. Qual foi a razão ou as razões dessa mudança de ambiente? Olha, eu acredito que existem várias razões, mas eu citaria duas principais. A crise econômica de 2008 e o cheque do modelo do bem-estar social. Quer queira ou quer não, esses dois eventos, eles suscitaram questionamentos nas pessoas, né? As pessoas eram acostumadas a terem explicação para tudo, daquela forma bem bonitinha, que convencia, mas hoje em dia, com o desenrolar das consequências desses dois eventos, as pessoas não se conformaram mais em ter apenas um tipo de explicação. E aí eu acho, e eu vejo principalmente com as pessoas que estão adentrando agora na graduação, que essa vontade de questionar e de tentar ver outros lados ou outras vertentes que expliquem os mesmos eventos foram um dos fatores que impulsionaram o crescimento. Porque, veja bem, as nossas maiores eventos que tivemos, liberais, que falaram da crise, lotou. Todo mundo queria ver outra explicação para a crise econômica de 2008. A gente teve um evento esse ano em parceria com o Instituto Milênio, que foi o Milênio na Sala de Aula, e foi sobre a crise.
Então, até hoje, as pessoas procuram outra forma de explicação para esses dois eventos, né? Da crise econômica e o modelo do bem-estar social entrando em xeque. Então, eu acho que isso meio que fez com que as pessoas procurassem outra forma de pensamento e outra forma de visão, de ótica. Entendi. Bom, você citou aí esse modelo de bem-estar social, que no Brasil, enfim, é aplicado na forma de intervenção, e não sei bem se o termo correto seria bem-estar social ou outra coisa. Mas, de qualquer forma, uma dessas políticas do governo é a questão do Bolsa Família. E sempre quando se fala em Bolsa Família, o Nordeste aparece como uma região em que há um grande número de pessoas que são atendidas pelo programa. Como é que vocês fazem quando esse tipo de programa serve para questionar uma proposta liberal ou uma ideia liberal, sendo que, de forma efetiva, esse programa de transferência de renda acaba ajudando uma boa parte da população que está numa condição de miséria, né? Quer dizer, aí o questionamento não é se o programa ajuda ou não, quer dizer, o argumento é outro. Bom, primeiro, se vocês convivem com esse tipo de questionamento contra as ideias da liberdade, utilizando o programa Bolsa Família, um programa de transferência de renda, de que forma vocês respondem a isso? Bom, essa questão do Bolsa Família, ela não é tão suscitada, assim, ela não é tão solícita, pelo menos ao longo das reuniões que eu já participei, das discussões. Ela não é colocada tão à tona, apesar de que, quando você fala em Nordeste e nos eventos acadêmicos que ocorrem aqui, a maioria deles são voltados exatamente para discussão se deve haver ou não Bolsa Família, se o Bolsa Família realmente contribui com o desenvolvimento e tal. Mas a gente sempre procura enfatizar a questão do empreendedorismo, a questão de que o seu desenvolvimento ele depende muito mais de você do que de uma transferência estatal, né? A gente procura bem enfatizar isso, enfatizar esse empreendedorismo individual, né? Mas às vezes isso não é visto com bons olhos, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está falando que a instituição, no caso o Estado, tem que abrir mão das pessoas. A gente tenta ter um discurso bem cuidadoso quanto a isso, para não dar uma ideia errônea, né? Porque o que a gente quer é avisar, não é nem avisar, é falar para as pessoas que você é digamos, você é o próprio condutor da sua vida, né? Então é isso que a gente tenta enfatizar muito, mas isso não é uma questão muito levantada, não. Tá, e qual seria o tema ou os temas que são mais discutidos ou levantados nos eventos do EPL, do Instituto Liberal? A maioria é sobre intervenção estatal e sobre leis que interferem diretamente sobre a vida das pessoas, sobre monopólio estatal, por exemplo, monopólio de serviços, sobre a ausência de concorrência nos mercados, porque às vezes as pessoas têm a ideia errônea de que, por exemplo, nós estamos vivenciando agora um estouro eu falo estouro no sentido do modelo, né, da aviação civil aqui no Brasil. Estão tentando fazer umas gambiarras para tentar ajustar a demanda na época da Copa do Mundo, mas a gente sabe que é um mercado totalmente fechado, que não tem concorrência e nem propicia a concorrência. Às vezes as pessoas têm a ideia errônea de que tem que haver mais regulação, quando na verdade tem que haver menos regulação. Então, essas são as questões que as pessoas falam mais. Tem essa ideia de que um determinado setor ele é do jeito que é, fechado ou ineficiente, porque não há muita regulação, ele é menos regulado. Então, na verdade, é o contrário. Ele é muito regulado, por isso que ele não tem, ele tem muitas barreiras e aí não há concorrência e não há eficiência. São essas as questões mais suscitadas nos eventos e nas reuniões. Certo. Agora, houve algum tipo ou tipos de reação negativa ao trabalho de vocês? Eu estou falando das duas instituições, especialmente aí dentro das universidades, ou não? Não. Por enquanto, não. Assim, negativa, assim, em geral, não. Nós sempre somos recebidos muito bem nas universidades e nos nossos eventos. Inclusive, quando há eventos, nós sempre convidamos pessoas
pensem diferente para irem aos nossos eventos. Eu posso citar apenas um recente que teve uma repercussão da parte deles um pouco negativa, e foi do caso Estudantes pela Liberdade, foi quando houve a mudança de grade do curso de Ciências Econômicas aqui da UFC. Como sabem, como acho que todo mundo deve saber, o EPL ele atua em várias vertentes, né? Tanto grupo de estudo, como o Clube da Liberdade, como projetos de extensão, e também na área do movimento estudantil. E como na época eu era coordenadora aqui do Ceará, do EPL, e nós participamos dessa transição da grade. E houve um embate muito grande entre quem apoiava a mudança de grade, no caso nós, do EPL Ceará, e o centro acadêmico do curso de Ciências Econômicas, que tem uma vertente totalmente diferente da nossa. Então teve um pouco dessa receptividade negativa da parte deles, tanto é que foi enviada cartas para todos os alunos do curso de Economia, e houve nossa resposta, e houve réplica deles, enfim, eu acho que foi o único episódio que eu consigo lembrar que tivemos uma discordância, algo negativo, mas em geral nós somos super bem recebidos dentro das universidades. Mas para que o ouvinte entenda, essa mudança de grade que foi proposta foi o quê? Pronto, a mudança de grade, ela teve uma principal mudança. Por exemplo, na minha época de graduação e até na graduação mais recente, existiam duas cadeiras que eram exatamente direcionadas para um só tipo de estudo de um pensamento, que no caso era a cadeira de pensamento marxista 1 e 2, ou seja, o aluno de economia da UFC, ele passava um ano estudando só o pensamento marxista. E a mudança principal foi exatamente retirar essas duas cadeiras da grade obrigatória e colocar numa grade opcional, ou seja, a universidade estaria dando a opção do aluno que queira conhecer, aprofundar o seu conhecimento em um tipo específico de teoria, ele pudesse ter essa opção de escolher. E não ter obrigatoriamente. Ou seja, eu tive que estudar obrigatoriamente essa cadeira, né, essa disciplina, durante um ano, já que é pensamento 1 e 2. E esse foi o embate, porque nos acusaram de estar tirando a pluralidade da universidade. Na verdade, exatamente, quando na verdade a gente quer inserir pluralidade, né? Se tem uma cadeira só para Marx, então que tem uma só para Mises, Hayek, né? A gente quer resgatar essa pluralidade dentro da universidade. Entendi. A pluralidade do curso de economia na universidade pública brasileira é uma vertente única. Né? É vertente única, exato. E qual foi o resultado disso? Vocês conseguiram efetivamente mudar? Sim, conseguimos. Foi uma vitória... Nossa, eu fiquei irradiada de alegria. Eu não estava acreditando que a gente tinha conseguido realizar esse feito. Porque eu lembro que a última mudança de grade que teve na UFC, eu ainda era aluna da UFC, e era eu sozinha ali, duelando contra os outros professores e quem estava organizando mais a nova grade. Porque eu questionava exatamente a permanência dessas duas cadeiras. Só que eu estava sozinha, não conhecia mais ninguém. Então era eu contra o quê? 90, 80 pessoas ali dentro de um auditório para chegar a um consenso. Ou seja, perdi muito feio. Né? Aliás, a gente tem a fama, eu lembro que meu apelido era neoliberal. Lá vai a neoliberal. Porque, né, há sempre essa associação. Infelizmente, há sempre essa associação. Mas esse ano não, a gente já tinha um público expressivo dentro da votação e dentro do dia lá, quando foi exposto, quando o coordenador foi conversar com os alunos, os representantes dos alunos, então a gente já era um número bem maior, ou seja, eu não estava mais sozinha, e conseguimos contribuir com essa mudança de grade, que foi uma vitória maravilhosa, que vai mudar muito o curso de economia da UFC. Agora, o procedimento qual é? Vocês convencem o coordenador e o coordenador muda de curso ou muda a grade curricular, ou é preciso haver algum tipo de votação? Como é que funciona? Eu pergunto isso só para que outros estudantes de universidades que estão passando pelo mesmo dissabor de ter Marx como disciplina obrigatória
possam, nas suas respectivas universidades, entender e ver se é possível também fazer isso lá. A mudança de grade, ela é feita de forma periódica, né? Tem todo um regulamento, padronização do MEC e tal, e ela é proposta pelo coordenador do curso, e que ele quem leva, né? E quem aceita ou não o que? A reitoria? E a diretoria da faculdade. Tá. Né? Só que antes dessa votação, de aceitar ou não, há uma exposição das ideias, das novas ideias, ou do novo modelo de grade curricular para os estudantes e os representantes dos estudantes, que no caso é o centro acadêmico, né? E aí foi nessa hora que nós entramos, com as novas ideias, entramos com as novas propostas, e o coordenador aceitou bem, tanto é que ele é um grande apoiador nosso. Foi nossa porta de entrada para a UFC, inclusive, a UFC aceitar, digamos assim, o EPL, Estudantes pela Liberdade, nossa porta de entrada, os eventos que são realizados do EPL dentro da universidade são todas feitas com o aval dele, então é um apoio muito importante. Como é que é o nome do coordenador? É o Marcelo Calado. Marcelo Calado, então fica aqui os agradecimentos públicos. Porque institucionalmente o aluno ele não tem tanto poder dentro da universidade, né? Então por isso que eu acho importante quando há um apoio do professor, porque o professor ele pode fazer mais, institucionalmente falando, porque ele tem uma posição mais elevada do que o aluno dentro da universidade. Então, ele tem como viabilizar isso. O estudante ele pode, de outras maneiras, fazer com que as coisas aconteçam, mas, institucionalmente falando, o professor ele tem mais capacidade prática de poder mudar alguma coisa. De fato. Bom, você citou aí a reação do centro acadêmico, e antes você já tinha mencionado que um dos trabalhos é desenvolver justamente um trabalho com os estudantes. Vocês têm atuado nessa área de centro acadêmico especificamente, ou não, e como é que tem sido? Sim. O EPL tem várias vertentes, né? Como eu havia falado anteriormente. Não só do grupo de estudos. O grupo de estudos é só um pontapé inicial para quem quer começar a conhecer as ideias, tanto da escola austríaca quanto do libertarianismo. Mas uma dessas vertentes é o movimento estudantil, né? Aqui no Ceará a gente está iniciando, mas ele já é bem forte em Recife, no grupo de Recife, nas universidades de Recife, em Brasília também. O EPL ele tem esse braço do movimento estudantil em Brasília, mas ele é aos poucos, porque isso depende muito da localidade e de como está sendo formado os grupos, né? Então, aqui a gente teve essa necessidade agora de tomar a frente desse jeito, dessa forma, porque foi uma demanda que a gente já tinha, mas às vezes, na minha época, por exemplo, eu não podia sozinha tentar resolver isso, né? Então, como a gente tem um grupo bem maior e houve essa necessidade, então ficou um pouco mais fácil. Mas o EPL, ele atua, assim, tanto na área do ativismo, quanto na área de movimento estudantil, grupos de estudo, grupos de extensão, grupos de pesquisa. Ou seja, dependendo da localidade e da dinâmica das pessoas, e aí se adequa qual o tipo de associação livre que melhor combina. Agora, Cibele, qual tem sido a reação ou interesse da imprensa nordestina, e você pode falar especificamente da sua cidade ou de outra, se eventualmente você conhecer, com relação ao trabalho de vocês, com relação às ideias da liberdade? Como é que tem sido essa relação? Aqui em Fortaleza, a gente conseguiu recentemente alguns espaços na imprensa, mas foi depois quando o EPL fez uma parceria com o Instituto Liberal do Nordeste, que foi fundado recentemente aqui em Fortaleza no dia 6 de setembro, né, um instituto que ele nasceu na necessidade de colocar a teoria liberal num molde mais prático, digamos assim, mais pragmático, e contou com a união dos grupos de estudo do EPL, do Maranhão, da Alagoas, de Recife e aqui de Fortaleza. Então, depois que a gente fez essa parceria com eles, a gente teve a oportunidade de poder levar
as ideias para a imprensa, né, em alguns programas. Mas aqui em Fortaleza, assim, quando há algum evento, a gente sempre tenta mandar um release, né, para a imprensa, informando do evento, que vai ter um evento, mas às vezes sem muito sucesso, né? Mas em outros estados, por exemplo, em outras cidades e estados, como o grupo de Alagoas, ou Não Quebra a Janela, eles sempre conseguem um espaço muito importante na imprensa. Sempre que há um evento, eles conseguem colocar, por exemplo, num Bom Dia, no Jornal da Manhã, eles sempre conseguem. Então, é um espaço muito importante para as pessoas saberem e conhecerem. Mas, especificamente em Fortaleza, isso ainda está sendo trabalhado e não é tão amplo ainda, mas a gente está conseguindo, né, galgar. Inclusive, o Instituto Liberal do Nordeste está com a parceria com a universidade aqui de Fortaleza e ela disponibilizou um espaço na TV dela. E aí, como a gente está tendo essa parceria com eles, é uma oportunidade de mostrar também os Estudantes pela Liberdade por esse canal de TV. E nessa relação aí entre Grupo Estudos Dragão do Mar, EPL, Instituto Liberal, parece que o trabalho do Rodrigo tem sido também importante, né? Muito, muito importante. O professor Rodrigo Saraiva, ele foi uma das peças fundamentais na expansão do Grupo Dragão do Mar. Como eu sempre digo para outros grupos, outras pessoas que querem formar grupos de estudo, a presença de um professor é importantíssimo, porque ele abre portas para o mundo acadêmico, né? Ele tem mais poder, como eu falei anteriormente, dentro da instituição de ensino do que o aluno. Então, quando o Rodrigo nos conheceu, através de outro professor que nos conhecia, que indicou o Grupo Dragão do Mar, o Rodrigo ele ficou empolgadíssimo, porque ele viu ali pessoas como ele que pensavam de maneira totalmente diferente. Então, como o Grupo Dragão do Mar ele cresceu bastante, e como outros grupos do Nordeste, como o Nordeste, enfim, o movimento libertário no Nordeste cresceu exponencialmente do último ano para cá, então nasceu-se essa necessidade de fundar um instituto que pudesse, além, claro, de difundir as ideias liberais e libertárias, um instituto que ele pudesse sair um pouco do acadêmico e ir para a área prática, ir para o mercado. Porque, por exemplo, uma das principais críticas aos liberais e aos libertários é que nós ficamos apenas no campo das ideias. Parece que nada que nós falamos, ou escrevemos, ou teorizamos é possível de realizar. Então, o ILIM é um parceiro fundamental do EPL, porque ele já tem um outro braço, um outro tipo de trabalho, e é fundamental nisso, é fundamental. Bom, eu aproveito para convidar os ouvintes para escutar o podcast número 81, que eu fiz uma entrevista justamente com o professor Rodrigo Saraiva Marinho. A próxima pergunta que eu queria te fazer, Cibele, é a seguinte: qual é a maior dificuldade que vocês do EPL e do Instituto Liberal têm enfrentado hoje? Bom, como o Instituto Liberal ele nasceu recentemente, então não tem como eu falar das principais dificuldades, né, que a gente tem enfrentado. Acho que no momento eu posso dizer que a principal dificuldade seria de divulgação e de filiação, né? Mas acho que isso será contornado, tenho certeza que vai ser contornado e que é algo para curto prazo. Não seria uma grande dificuldade. Mas para o EPL, eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem enfrentado por exemplo, quando vamos tentar algum tipo de parceria ou pedido de patrocínio para empresas. Geralmente é olhado um pouco de forma, como é que eu posso dizer? De forma estranha, né? Eu acho que ainda há esse mito de que a academia ela não produz algo prático, né? Então, às vezes, uma empresa às vezes não quer apoiar algum tipo de projeto ou então algum tipo de evento porque não tem um resultado factível, prático e rápido como ela quer. Então eu acho que isso seria a maior dificuldade, mas isso só aparece, digamos, em momentos de eventos, quando a gente precisa procurar parceria para reservar auditórios, que às vezes os nossos eventos precisam de
disponibilidade de auditório aos finais de semana, então nem toda universidade abre aos finais de semana. Então, eu acho que seria uma das maiores dificuldades, né? A busca do patrocínio, a busca por parceria por empresas que apoiem, né, a causa, digamos assim. Eu não gosto muito de falar de causa, porque parece tudo levantando a bandeira do Greenpeace, alguma coisa do tipo. Me remonta muito a isso. Causa, movimento e tal. Mas eu acho que a principal dificuldade, eu diria que seria isso, né? De mostrar para a empresa que aquela parceria ali é rentável para ela. Acho que é a principal dificuldade. Tá, essa falta de apoio, então, não tem um conteúdo político, não? Você acha que é simplesmente uma coisa mesmo de achar que aquilo não vale a pena comercialmente, digamos assim? Isso, eu acredito mais nisso, porque falando aqui em âmbito Fortaleza Ceará, a maioria das empresas que nos apoiam são empresas de pessoas que já nos conhecem. Certo. Então, de uma certa forma, é alguém que acredita no trabalho da gente e investe, né? Mas fora esse espectro, não. Mas lógico que quando a gente vai chegar numa empresa e pedir o patrocínio, alguma coisa do tipo, a gente sempre tem um tom um pouco mais brando, né? Porque as pessoas ainda têm uma ideia errada sobre liberalismo, libertarianismo, então a gente sempre tenta adotar um tonzinho mais brando, porque aí já associa com outras coisas, e geralmente pessoas que dirigem empresas, elas já acham que coisas políticas, ou então, nem o EPL nem movimento político né? É acadêmico, mas sempre que é algo que ela acha que é política, ela já quer ficar logo longe, então a gente tem essa dificuldade um pouco disso. Entendi. É estranho porque são essas mesmas empresas que costumam financiar esses políticos que, enfim, acabam atrapalhando o próprio Exatamente. É aquela questão, né? Eu acho que para movimento de estudantes, eu acho que, né, deve enxergar como algo não prático, algo que não tem, digamos, um retorno muito rápido, quando na verdade não é isso, né? A gente está fomentando ideias, divulgando ideias que mudam, né? Porque a ideia é que muda, a ideia é exatamente a principal partícula que eu acho do desenvolvimento, a ideia, tudo parte da ideia. Eu acho que uma das grandes dificuldades de entendimento do empresário é perceber que esse tipo de trabalho, ele vai, no médio ou longo prazo, queiramos nós, melhorar o ambiente de negócio no país. Quer dizer, isso vai beneficiá-lo de forma direta no futuro. Mas hoje eles acham que, ou pelo menos na média, não vou generalizar obviamente, mas acho que na média o empresário brasileiro tende a apoiar aquele deputado ou senador que pode garantir alguma coisa efetiva no curto prazo. Qual é o perfil dos jovens do Nordeste, Cibele, que tem se envolvido ou participado dos eventos do EPL? Bem diversificado, né? Mas se fôssemos falar de faixa de idade, diríamos que entre 16 a 26 anos, ou seja, do jovem que está saindo da escola, e isso é fantástico, porque a gente sabe que dentro da escola é que inicia tudo, toda aquela doutrinação indireta, né? Porque não é uma coisa muito, digamos, explícita, é algo implícito que a criança, às vezes, ela não tem discernimento para deduzir o que está acontecendo. Mas, então, vem desde os 16 aos 26 anos, mais ou menos essa faixa de idade, mas a maioria se concentra em pessoas, em jovens que ainda estão na graduação, ou jovens que estão entrando na pós-graduação, e antes, no início, a maioria eram alunos da economia. Hoje, percebe-se que não existe mais essa hegemonia da economia e nem do direito. Por exemplo, aqui no Ceará, no Grupo de Estudos Dragão do Mar, nós temos, antigamente, a turma de economia era maior, agora nós somos a minoria. Porque a maioria é do direito, da medicina, tem pessoas da engenharia civil, tem pessoas da geografia, ou seja, várias outras profissões, várias outras faculdades, ou seja, o perfil é exatamente do jovem questionador de qualquer tipo de graduação e que está entre 16 a 26 anos e que tem como mote pessoal
todo esse questionamento acerca do momento tanto político quanto econômico. Né? Ele não se contenta mais com a explicação padrão que é dada, né? Ele quer outro tipo de resposta. Entendi. Bom, para encerrar, Cibele, quais são os projetos em andamento, seja do EPL ou do Instituto Liberal? Bom, do EPL, existem vários projetos em andamento, né? Dentre eles, o Estudos pela Liberdade, né, que é uma revista acadêmica que já teve 2 números, que é uma revista do EPL mesmo, e eu estou cuidando pessoalmente desse projeto, né, para tentar preencher a lacuna, que a gente sabe que existe essa lacuna de divulgação de estudos liberais, que inclusive teve a contribuição do Instituto Mises Brasil com como é que a gente fala? O lançamento da revista Mises, que foi importantíssimo, porque é notável que não há esse espaço para estudos, né? Não há esse espaço para estudos liberais, nem libertários, nem da escola austríaca, não há. Os acadêmicos que estudam essa linha de pesquisa, eles não têm onde aplicar, digamos assim. Tanto nos encontros acadêmicos como em revistas, né? Geralmente a linha ela não faz parte do que as outras revistas procuram. Então, o Estudos pela Liberdade, ele, junto com a revista Mises, né, vai tentar preencher essa lacuna para tentar preencher isso e diminuir esse espaço vazio de divulgação. E quem tiver interessado nessa revista acadêmica do EPL, é só visitar o site, tem lá um link para a revista? Pronto, tem um link da revista, tá? Ou então pode entrar diretamente em contato comigo, tá? Que eu estou sendo responsável pelo projeto. Bom, tem também as organizações das conferências, né? A agenda, a gente está formando uma agenda, o EPL está formando uma agenda para o ano que vem, das conferências regionais e a Conferência Nacional, sendo as conferências regionais no primeiro semestre, ou seja, cada região do Brasil com grupos de estudo e do EPL, eles vão organizar a sua conferência, né, porque o intuito da conferência regional é fortalecer a integração dos estudantes que participam da rede EPL, tá? E tem a Conferência Nacional, que vai ser em setembro do ano que vem, 2014, né? Há também o projeto, isso é o projeto do ILIM, né, do Instituto Liberal do Nordeste, que já vai fazer a segunda Semana da Liberdade, que é exatamente, vão ser vários eventos no Nordeste, tá? Na semana... Deixa eu ver, na última semana de abril, tá? Na penúltima semana de abril, vão haver no Nordeste vários eventos de cunho liberal, iniciativas liberais, e irá culminar no encontro regional do EPL Nordeste, dos dias 18 a 20 de abril, que será aqui em Fortaleza, né? A gente, junto com o ILIM, está organizando tanto a conferência quanto a Semana da Liberdade, a segunda Semana da Liberdade, que dando continuidade à primeira Semana da Liberdade que houve esse ano, aqui em Fortaleza. Tá? Há também o Projeto Centeio. O Projeto Centeio é um livro que está sendo organizado pelo Instituto Liberal do Nordeste em parceria com o Estudantes pela Liberdade. O Projeto Centeio vai ser uma compilação de artigos que tenham como tema central a liberdade. E a gente colocou assim porque aí abre um leque para todo tipo de formação, né, acadêmica. A gente também conseguiu, junto com esse projeto Centeio, uma parceria com a universidade privada aqui em Fortaleza, tá, para ajudar na editoração e na promoção nacional do livro, né? Inclusive, quem quiser enviar qualquer artigo, né, o paper de 8 a 12 páginas, formatação ABNT,
toda aquela padronização que quem já está habituado a fazer conhece, pode entrar em contato comigo, tá? Mandar o artigo, pode entrar em contato comigo. Enfim. E para entrar em contato com você, qual é o e-mail? Pronto, pode enviar um e-mail para cbastos@epl.org.br. Tá bom, Cibele, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho aí no Nordeste e um grande abraço para os amigos de Fortaleza. Bruno, eu que agradeço. Mais uma vez eu digo que fiquei lisonjeada com o convite. É um prazer para mim falar para o Instituto Mises Brasil, que é um grande parceiro do Estudantes pela Liberdade e do ILIM também, futuramente do ILIM, né? Inclusive, nossa, eu não tenho nem como agradecer, são pessoas, eu quero mandar um abraço para você, muito obrigada, um abraço também ao Hélio, que é o nosso grande incentivador, um grande incentivador mesmo. Enfim, eu que agradeço a entrevista. Muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.